Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos tentar atualizar informações no Vasco. Tá difícil, vou confessar para vocês, tá complicado falar de Vasco. Meu irmão do céu, o que é isso? Estão pegando já os jogadores que foram especulados há um tempo atrás e reespeculando, que é o que eu falei, que vale a pena especular de novo. Então não tem ânimo nenhum para trazer informação. Falaram hoje de novo, saiu outra matéria hoje falando do goleiro Léo Jardim, do Lille da França, que o time aceita, mesma coisa, mesma história. Saiu de novo do Elton Leite, né, que é o jogador que é ex-Botafogo, que ganhou uma Série B. Muita gente até mandou mensagem dizendo que esse goleiro é horroroso, né? Saiu de novo a respeito do Jair, volante do Atlético Mineiro, já tinha falado, Lucas Piton, Vina, Kehler, nem aguenta mais tanta especulação e essas re-especulações. Então eu vou tentar trazer aqui 3 assuntos curtinhos, né? Uma operação resgate aí do chileno Palácio, que é outro assunto requentado, que saiu no GE hoje, né? Outra do SBT com a ESPN, que estão de olho aí, ou tentando fechar a negociação do Campeonato Carioca. E também vou trazer aqui 2 trechos da live do Edmundo, lá no Mundo Ed, onde ele vai fazer uma comparação, e eu quero ver se você concorda com essa comparação na montagem do elenco do Vasco de 97 para essa montagem agora. E sobre o Vasco tentar brigar para trazer aí o Felipe Coutinho. Então, eu vou rodar, não vou rodar a vinheta, não, a vinheta já rodou, né? Vamos falar agora sobre o Vasco. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal e segue as redes sociais, TikTok, @Vascaíno do Cerrado. Bom, vou começar aqui com a Operação Resgate. Né? Saiu uma matéria no GE, o Maldonado lá, o chileno, que é ex-jogador de futebol e auxiliar técnico do Barbieri, deu uma entrevista, ele tinha dado para uma TV chilena, agora deu para o GE, e ele fala o seguinte sobre o Carlos Palácio. Vamos lá. O mais provável é que ele fique no Vasco, obviamente. Quem vai querer comprar essa bomba que custou 9 milhões de reais para o Vasco? Só o Vasco que fez essa loucura através do Paulo Brax, né? Para limpar a cagada que ele fez lá no Internacional. Mas vamos lá. Temos boas referências dele. E ele tem mostrado isso nos últimos dias. Tá bem redondinho. Tá na ponta dos cascos. A ideia é que ele continue aqui e mostre todas as condições que ele tem. Vamos tentar ajudá-lo em todos os momentos para que ele possa, de uma vez por todas, atuar como fez no União Espanhola. Afirmou aí o chileno Maldonado, mais uma vez, sobre o Carlitos Palácio. Torço para que recupere, não tem outro caminho. Vendido ele não vai ser. Ninguém vai pegar o jogador aí para poder ficar pagando salário, até porque o Vasco gastou uma grana nele, e o Vasco também não vai emprestar só para pagar salário e o prejuízo, né? Porque aí vai vencer o contrato e o prejuízo que o Vasco tomou, né? Então tem essa bomba, esse abacaxi para descascar. Agora vamos para uma outra pauta rapidinho, sobre o SBT e a ESPN tentar trazer ou transmitir os jogos do Campeonato Carioca, né? Bom, tá aqui a matéria que saiu no UOL. Então tá aqui a capa diz o seguinte, a SBT e a ESPN negociam com a FERJ para transmitir o estadual. Em meio às negociações para os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, a TV Bandeirantes, o SBT e a ESPN demonstraram interesse na competição. E uma reunião ainda nesta semana pode fazer o assunto avançar, caso o atual cenário não tenha modificações. A tendência é que Botafogo e Vasco não assinem um acordo e busquem parcerias com base na lei do mandante, ou com base na lei do mandante. As negociações para o direito de transmissão do estadual do Rio de Janeiro estão sendo levadas à frente pela Brax. Esse possível acordo com os interesses seriam para exibição de partidas de Flamengo, Fluminense e os pequenos. Então tá aí, é a mesma coisa. Então é outro assunto requentado. Né? Inclusive tá, matéria dia 19/12, é exatamente a mesma coisa. Só que o SBT e a ESPN estão lutando para transmitir os jogos do Fluminense, do Flamengo e dos times pequenos. O Vasco e o Botafogo continuam de fora do balaio. Então outro assunto, você tá vendo como é que tá a situação? Não tem contratações. O assunto tem que ser requentado. Né? As especulações estão sendo reespeculadas. Agora o Palácio volta e dá a mesma entrevista que deu no Chile. Agora vem a UOL e dá a mesma matéria que saiu num monte de lugar. E para finalizar, então, eu vou deixar aqui
um trecho ou dois trechos da live do Mundo Ed. O Edmundo fala ou compara a montagem de elenco do Vasco em 1996, né? Que é o time que foi campeão brasileiro em 97. Ele fala que ali existia uma espinha dorsal com Carlos Germano, Mauro Galvão, o Valber, o Edmundo e o Evaí. Aí ele fala que os moleques da base, Felipe, Pedrinho, os outros que o Ramon, né, acabaram dando certo e foram ali os que impulsionaram, que juntaram com essa estrutura, essa espinha, e deu liga, que a gente foi campeão em 97. Ele disse que tá vendo essa coisa se repetir no Vasco. Só que na hora dele citar essa coluna, essa espinha, ele só dá o nome do Pedro Raul, só o Pedro Raul. Né? E aí ele fala da possibilidade de fechar com um volante lá, que jogou no Flamengo, a possibilidade de fechar com não sei quem, precisa de um goleiro, precisa de dois laterais, precisa de tudo, Edmundo. O que só tem, aí é o que ele falou, dessa vez o que a gente tem são só os jogadores da base. O que a gente precisa, principalmente aí, dos jogadores para formar essa coluna. O principal, né? A gente precisa dos jogadores, né, mais casca grossa, com salários mais altos, mais rodados, mais experientes, para formar essa estrutura. Então tá aí, vou deixar o trecho para você ver. 25 a 26 anos. Falando em 96 ainda, não em 97, quando nós fomos campeões. E aí, era ano de eleição, o doutor Eurico Miranda me procurou e falou, pô, a gente precisa estar entre os 8, é ano de eleição. Eu falei, cara, contrata uma espinha dorsal. Né? Tinha o Carlos Germano, que era um baita goleiro, e o Vasco trouxe exatamente esses atletas, trouxe outros, né? Trouxe o Divan, trouxe Nasa, trouxe outros jogadores que eu não me recordo agora. Mas a espinha dorsal era Carlos Germano, Mauro Galvão, Valber, que acabou até perdendo a posição depois pro Nasa, né? E jogava ali o Luizinho, e eu e Evair. Era uma espinha dorsal. E o resto, que não é resto, é só maneira de falar, eram todos jogadores promissores que viraram ídolos do clube. Aí eu tô falando do Ramon, do Juninho, do Felipe, do Pedrinho, sem falar do Odivan, Maricá, enfim, os outros que compunham esse elenco. O que eu quero dizer? Está muito parecido. O Vasco tem o Egnaldo, Gabriel Peck, o Figueiredo, o Andrei, o Marlon, o outro menino que você acabou de citar aí, que está treinando bem, Eric Marques. Então, precisa de uma espinha dorsal. Então, contratou Pedro Raul, se vier o Cuejá e mais um zagueiro, porque eu acho que na base você consegue encontrar um outro jovem voluntarioso que saia para jogar e não tenha problema, e se você tiver confiança não tem problema nenhum. Aí você fica faltando o goleiro e os laterais, que não é difícil, porque não tem Cafu livre no mercado, não tem Roberto Carlos. Nenhum dos times tem Cafu e Roberto Carlos. São todos muito parecidos, né, nessa posição. Então, com um pouquinho de trabalho, com um pouquinho de dedicação, você encontra bons laterais. Né? Então, assim, eu começo a confiar e acreditar. Para finalizar o vídeo, outro trecho lá do Mundo Ed, onde o Edmundo vai falar que o Vasco deve entrar na briga pelo meia Felipe Coutinho, que está voltando de lesão, precisa se recuperar de uma lesão, na verdade. Né? Diz que o Brasil pode ser um caminho para o Felipe Coutinho e o Vasco tem a obrigação de brigar pelo jogador, que segundo o Edmundo, cabe no planejamento do Vasco e que seria um presente enorme aí para a torcida do Vasco, né? E principalmente pela identificação que o jogador tem e a vontade de voltar a São Januário. Então eu vou deixar para finalizar aí. Comenta o que você achou dos dois trechos do Edmundo, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Grande abraço, uma noite abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas. E aí, para fazer a recuperação, seria melhor aqui no Brasil, né? E aí surgiu essa possibilidade de um empréstimo curto, né, para que ele jogasse no futebol brasileiro. Aí eu acho que o Vasco não pode ficar fora da disputa. Também acho. Se o Corinthians ou um outro time ganha essa disputa, é um outro assunto. Né? Mas o Vasco tem que disputar. Primeiro porque repatriar um ídolo, um cara que deixou as melhores impressões quando muito jovem ainda, envergou a camisa do Vasco, e aqui um cara que deseja voltar. Né? E quando o cara pretende voltar, o primeiro desejo é voltar para casa. Né? Agora, você pode consultar o técnico, o diretor esportivo, o CEO, e eles dizerem que não, que dentro do planejamento futebolístico não cabe. Eu acho que cabe. Né? Eu gostaria, eu consultaria o médico, consultaria o vice de finanças, que acho que essas duas figuras são super importantes nessa contratação, mas eu me empenharia a contratar. Por quê?
porque aí seria um grande presente para a torcida do Vasco, que está ansiosa por uma grande contratação. E a situação...